Bom, agora já estamos prontos para iniciarmos a nossa discussão de conexão com bancos de dados através do framework objeto relacional conhecido como JPA, ou Java Persistence API, se você preferir. O JPA é uma API para mapeamento objeto relacional que nos auxilia na automação do mapeamento entre objetos Java e tabelas dentro de um banco de dados relacional. O JPA ele evoluiu a partir de uma série de ideias de outras ferramentas de mapeamento objeto relacional que existiam no mercado, e essas boas ideias que foram tomadas de outras ferramentas foram incorporadas dentro de um padrão da especificação Enterprise Java Beans 3.0, e esse padrão foi conhecido como JPA. Então, nós vamos a partir de agora mostrar como que nós podemos usar o JPA para fazer o mapeamento do nosso mundo orientado a objetos para o nosso mundo relacional. Assim, inicialmente, eu vou startar, deixa eu abrir o meu XAMPP aqui, para eu startar meu MySQL, porque ele não está configurado para startar como serviço. Então, eu vou startar o MySQL. E só verificar se está funcionando direitinho. Vamos entrar no prompt aqui. Deixa eu logar no MySQL. A minha senha é muito difícil. 1, 2, 3. Ok. Vou dar um show databases para verificar quais bancos de dados que nós temos. Temos esse banco de dados por default. Então agora nós estamos prontos para criarmos um banco de dados para que assim a gente consiga fazer comunicação das nossas páginas Java Server Faces, os nossos beans de entidade com o nosso banco de dados relacional. Eu vou criar um banco de dados então aqui. Vou chamar talvez de JPA intro MySQL. Acho que está legal esse nome. Só verificar se o banco de dados foi criado. Então, nosso banco de dados JPA intro MySQL foi criado. Então, tendo um banco de dados, fica mais fácil agora para começarmos a discutir sobre a API JPA. Vou voltar no meu projeto, então. Então, vamos criar um novo projeto, Web. Vou dar o nome de JPA Web. Vamos selecionar a minha pasta para armazenamento do projeto. A pasta Java ES6. Vamos para o próximo. Vamos usar o Glassfish, nada de novo. Java Server Faces. Vamos criar o projeto para podermos testar o uso do JPA. Então, conforme nós já acostumamos, é gerar um projeto Java Server Faces normal por enquanto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um bean de entidade, ou seja, uma classe que vai ser armazenada em banco de dados. Então, vamos criar um bean de entidade. Chegar na aba aqui, deve ter uma aba para JPA ou persistência. Então nós vamos criar uma classe de entidade, um bean de entidade, que basicamente é uma classe Java, um pojo, com uma anotação chamada @entity, para indicar que ela é uma classe que deverá ser persistida em banco de dados. Vamos criar uma chamada customer dentro desse projeto. Para, mais uma vez, mantermos a nossa consistência, vamos criar um pacote, poderia ser qualquer pacote, eu estou mantendo uma consistência nessa nomenclatura de pacote, JPA Web, por exemplo. A chave primária do tipo long está legal. É importante, por enquanto, vocês manterem marcado esse criar a unidade de persistência. Nós vamos discutir daqui a pouco o que vem a ser a unidade de persistência, que é refletida através de um arquivo chamado persistência.xml, mas por hora pode deixar OK aqui. Inclusive, se eu deixei aquela opção marcada, eu tenho a possibilidade de fornecer o nome para a minha unidade de persistência. Vou aceitar o default, que ele pegou o nome do projeto, concatenou com PU maiúsculo de Persistence Unit, unidade de persistência. Como o JPA ele é uma especificação, eu tenho diversas implementações para essa especificação. O default do Glassfish 3 é o Top Link, é o Eclipse Link, igual vocês estão vendo, mas existem outras implementações, tipo Hibernate, que eu posso usar. Tem várias implementações
JPA. Eu vou manter o default, porque o Eclipse Link é o default e já vem configurado com Glassfish. E nós temos agora que configurar a nossa fonte de dados, ou o nosso conhecido como Data Source. Para vocês entenderem isso aqui, é um pouco diferente de aplicações, desenvolvimento de aplicações para desktop. Em aplicações Java EE, antes de podermos comunicar com o banco de dados, nós precisamos do que nós chamamos de connection pool e de uma fonte de dados, um data source. Tanto o connection pool quanto a fonte de dados, o data source, tem que ser criado dentro do servidor de aplicação, no nosso caso o Glassfish. Para aqueles que ainda não conhecem, um pool de conexões, ou um database connection pool, contém informações sobre a conexão com o banco de dados, para que assim a gente consiga conectar com um banco de dados em particular. Essas informações que são armazenadas pelo Connection Pool são informações do tipo nome do servidor, a porta que ele roda e algumas credenciais tipo usuário, senha. E a vantagem de nós usarmos um pool de conexão em vez de fazer uma chamada JDBC direta com o banco de dados é que dentro de um pool de conexão, as conexões com o banco de dados nunca são fechadas. Elas simplesmente são alocadas para as aplicações sob demanda. Isso resulta em aperfeiçoamentos de performance, tendo em vista que as operações de abertura e fechamento de conexões com o banco de dados são bem caras em termos de recurso, sacrificando a nossa performance. Já o Data Source, ou fonte de dados, permite que nós obtenhamos uma conexão de um pool de conexões através de uma instância de um objeto chamado Data Source, que está dentro do pacote javax.sql, e nós obtemos essa conexão do Connection Pool via Data Source através do Java Native Directory Interface, ou via nome JNDI, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que basicamente chama o método getConnection para obter uma conexão com o banco de dados a partir de um pool de conexões. A vantagem é que você não precisa saber todos esses detalhes, você apenas precisa indicar, quando você está trabalhando com o JPA, qual que é o nome do data source que nós vamos usar. Esses detalhes exatamente de como que é feita a conexão do data source com o connection pool é feito pelo meu servidor de aplicação. Então nós vamos precisar criar um novo data source aqui dentro dessa fonte de dados. Então vou mandar criar um data source e no nome do meu data source, observe que eu tenho algumas conexões aqui já default, mas no nome do meu data source aqui, eu tenho algumas possibilidades, igual vocês podem ver aqui. Vocês não devem ter percebido, mas até hoje eu não copiei a barra. Então, na verdade, o que eu estou tentando fazer aqui é achar uma barra para eu poder trabalhar melhor. Então, beleza, eu peguei um aqui, ó, só para copiar essa barra aqui. Então, a nossa fonte de dados que nós vamos criar, normalmente é padronizado esses nomes, é JDBC barra alguma coisa, é o nosso nome JNDI. Vou dar um nome qualquer aqui, vou chamar de JPA Web Data Source, só para nós lembrarmos que isso é uma fonte de dados. E eu tenho que apontar para uma conexão do banco de dados que eu tenha. Então, vou criar uma nova conexão com o banco de dados. Eu tenho que selecionar qual banco de dados que eu quero. Eu já tenho diversos drivers disponíveis, por exemplo, comunicação com JavaDB, mas no nosso caso a gente quer comunicar com o MySQL. Se o seu fabricante de banco de dados não estiver listado aqui, você pode instalar o driver, o arquivo .jar do seu SDBD específico e incorporar dentro da sua aplicação normalmente. Então nós vamos trabalhar com MySQL aqui. Vou dar o próximo. Aqui eu vou ter que colocar os detalhes da minha conexão. Então é localhost 3306. O nome do meu banco de dados não é esse, o nome do meu banco de dados eu não lembro. Eu chamei de JPA Intro MySQL. Então vamos voltar. JPA Intro MySQL. Usuário root, a minha senha é muito difícil, 123, vou colocar lembrar. Posso até testar a conexão. Está bem sucedido, minha conexão deu certo. Vamos para o próximo. Próximo não tem nada de interessante, finalizar. Então aqui eu estou criando uma fonte de dados, lembrando que a fonte de dados é que vai obter a conexão com o banco de dados a partir de um connection pool. É uma boa dica você manter marcado utilizar a API de transação Java
tendo em vista que dessa forma, se você manter isso marcado, você vai informar para a implementação do JPA que ela deverá usar a API Java Transaction API, ou JTA, que permite que o servidor de aplicação gerencie as transações. Se nós desmarcarmos essa opção, nós precisaremos manualmente escrever o código para gerenciar as transações. Então, eu vou deixá-la marcado. E aqui eu posso configurar a estratégia de geração de tabela. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é como que eu quero que o JPA se comporte no momento que eu execute, que eu faço o deployment da minha aplicação no servidor de aplicação. Por exemplo, se eu estiver iniciando agora o trabalhos com a implementação do meu banco de dados, é bem interessante talvez eu colocar eliminar e criar, para que assim, que no momento que eu vá evoluindo meu código, adicionando, removendo ou criando atributos dentro de minha classe de entidade JPA específico, eu possa ir fazendo as alterações também automaticamente no esquema do banco de dados. Ou seja, se eu deixar essa opção aqui, toda vez que eu mandar executar minha aplicação, ele vai apagar todas as tabelas do banco de dados e vai criar todas as tabelas de novo para que eu possa começar, diremos assim, do zero. Mais uma vez, lógico que nós não vamos colocar essa opção se você está no banco de dados de produção, porque você vai apagar tudo, né? Como nós não temos nenhuma tabela ainda, nós podemos colocar criar para que essa tabela seja criada para a gente. Podemos clicar em finalizar, que o nosso BIM de entidade vai ser gerado, conforme vocês podem ver.